Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno, estamos indo para a nossa aula de número 2, estamos falando de Python agora, esse é o nosso curso de introdução ao Python focado em análise de dados. Então, conforme eu falei, Python é uma linguagem que pode ser utilizada para diversas coisas, fazer sites, análise de dados, fazer bots para Telegram, Discord, WhatsApp, fazer automações, tem várias aplicações para a linguagem de programação e para o desenvolvimento de software de modo geral. Porém, vamos focar na análise de dados, mas o básico é comum para todos. E nessa aula vamos falar sobre o básico de qualquer linguagem de programação, que são as variáveis, os loops, e vamos falar também de listas, que é um tipo de variável dentro do Python bastante comum. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre ferramentas online para programar em Python. Então existe uma ferramenta online que eu vou mostrar para vocês que permite a gente programarmos em Python sem precisar instalar nada. Então é uma ferramenta, existem várias, eu vou mostrar uma para vocês, a que eu mais uso, e ela não precisa instalar nada. Então a última aula que eu passei como instalar o Python, você não precisaria fazer. Porém, é bom saber, porque como eu vou falar daqui a pouco, tem algumas desvantagens também de usar uma ferramenta online. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou entrar aqui no Google, só digitar aqui, ó, já está na primeira opção, Python Editor Online. A primeira opção que aparece para mim aqui é o Replit, que é o que eu uso. E o Replit é esse site que tem uma cara, ele está carregando aqui. Tem uma cara parecida com o VS Code, se você baixou o VS Code, tem mais ou menos essa cara, com os arquivos aqui onde você escreve o seu código e o terminalzinho do lado. E aqui eu posso já começar a escrever o código, ele já está rodando Python. Aqui eu posso fazer um Hello World aqui, Hello World. E aí eu dou um Run aqui em cima e ele vai rodar o código, qualquer print vai sair aqui no terminal. Então é basicamente a mesma ideia do Python, porém está rodando online, não está rodando o código no seu computador. Conforme eu falei, tem algumas limitações, para códigos mais complexos. Você já vai começar a ver que vai ter um atraso, vai começar a ficar um pouquinho mais lento. E esse código, ele não fica armazenado no seu computador, ele vai ficar na nuvem, no site deles. Para estruturas mais complexas, para um código que você precisa programar offline, você precisa programar no seu computador, geralmente a gente vai ter que usar o Python instalado no computador. Dificilmente você vai ver desenvolvedores utilizando ferramentas puramente online para desenvolvimento profissional. Isso aqui é mais para um protótipo, uma coisa mais rapidinha, e também para quem está aprendendo Python. Se você, por alguma razão, conforme eu falei, não pode instalar, tá aí uma ótima opção. Então, vamos voltar lá no nosso WordPad. Aqui, ó, vou deixar aqui, ferramenta online chama Replit. HTTPS. Aqui sim, repl.it. Só entrar nesse link e vai sair nessa mesma página que eu te mostrei. Mas bacana, vamos agora falar do que interessa. Vamos falar sobre variáveis. Variáveis em Python. Então, variáveis é um conceito muito comum de qualquer linguagem de programação e é bem similar com, se você já fez o curso de SQL, eu falei sobre o alias, né, que é um apelido que a gente dá para as tabelas na hora de chamar na nossa query, lá no SQL, a gente chama aquele apelido. Se você não sabe o que é SQL, eu vou deixar o link para a playlist sobre o curso de SQL que eu já fiz aqui no nosso canal. Porém, é a mesma ideia aqui nas variáveis do Python. Então, a ideia aqui é você dar um nome, aí você vai pôr igual, e aí vai ter algum tipo de informação aqui, informação. E a ideia das variáveis é, variáveis são utilizadas para armazenar informações que podem ser repetidas ao longo do código. Então a ideia aqui é dar um nome para um pedaço do código, um pedaço de informação. Existem vários tipos, conforme eu vou mostrar para vocês, e reutilizar aquilo ao longo do código. Então, em vez de eu ficar copiando e colando a mesma informação, que às vezes pode ser bem complexa, eu só dou um nome para ela e chamo esse nome. Pode ser um nome variável A, B, C. Quando eu chamar a variável A, o computador vai olhar atrás do código, nas outras linhas, nas linhas anteriores, se eu declarei essa variável. E declarar é basicamente falar isso, ó, nome da variável igual informação. E é basicamente assim que funciona. Para nomes de variáveis, a gente não pode começar com números, também não podem ter espaços nem caracteres especiais.
a gente geralmente, por convenção, coloca o nome em letra minúscula para ficar mais fácil da pessoa, quando estiver lendo o seu código, ela visualizar, beleza, isso aqui é uma variável. Mas vou mostrar para vocês na prática. Vamos abrir aqui o nosso VS Code. Então a gente está aqui no VS Code. Eu vou abrir aqui, eu já criei um arquivo para aula 2. Esse arquivo está vazio. Eu vou criar um terminal aqui em cima. Eu vou criar o terminal. E aí a gente pode usar o mesmo comando da outra aula, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou declarar uma variável chamada de A. Vou dar um igual e vou passar o hello world para ela. Então basicamente eu estou passando aqui essa informação, hello world, para dentro dessa variável. Então, se eu for fazer um print agora, eu posso chamar a variável A. Aí quando eu fizer isso, ele vai tentar executar essa variável, ele vai buscar nas linhas anteriores onde que está declarada essa variável, e aí vai usar a informação da variável. E essa variável pode ir mudando se eu quiser. Então eu tenho aqui uma variável A, chamei ela de hello world, agora se eu der um print, conforme eu dei na aula passada, ele vai mostrar aqui embaixo. Vou dar um zoom aqui, esqueci de dar o zoom. Opa. Então aqui tem ó, o print, variável A. Eu primeiro declarei a variável A aqui em cima, dei o print e coloquei o hello world. Bem bacana. Eu vou utilizar agora o console de debug, porque esse terminal ele mostra os comandos e os resultados, então fica meio misturado. Então, usando a ideia da ferramenta online, eu só vou mostrar o output, só a saída do programa. Nesse caso, eu vou usar o debug console. Você pode usar ele também. E é bem simples, ao invés de dar Shift Enter, que é Run File in Terminal, eu vou usar aqui o Run Without Debugging, aqui, ou Start Debugging. Debug é quando você vai executar uma manutenção no código. Então, debugar geralmente é relacionado a resolver algum problema. Então, às vezes tem códigos que vão ficando cada vez mais complexos, às vezes com milhares, se não milhões de linhas de programação, e às vezes dá algum pau, acontece alguma coisa que não funciona, e aí a gente precisa debugar. A gente precisa ir lá e resolver, isolar o problema. E aí, geralmente, eles vão isolando em blocos os códigos, pegando pedaço por pedaço e testando para ver se está funcionando. E é para isso que a gente usa o debug. Esse conceito é bem importante, a gente vai usar mais para frente. Mas enfim, vamos abrir aqui o console de debug. O resultado tem que ser o mesmo, porque o código está funcionando. Então eu vou dar um Ctrl F5 e ele aparece aqui, Hello World. Ótimo. Então esse é um tipo de variável. Agora eu posso ter um outro tipo de variável que ele pode ser uma lista. Então o que é uma lista? A lista é um conjunto pode ser um conjunto de elementos. E esses elementos podem ser números, podem ser textos. Vou criar uma lista aqui, vou chamar ela de empresas. E aí eu vou colocar uma sequência de empresas aqui. Vamos colocar aqui Itaú, B3. Vou colocar aqui também Microsoft e Apple. Pronto. Temos aqui 4 empresas e elas estão separadas por vírgula. Isso aqui é uma lista. Então, uma variável ela não representa só um texto, ela representa um conjunto de textos. E nesse caso, uma tuple, ou uma lista fixa. Então, no Python tem 2 tipos de lista. Tuple, que é uma lista fixa, e a lista variável. Qual que é a diferença? A lista fixa ela não muda. Então, no caso de empresas, eu não poderia fazer nenhuma alteração nessa lista. Então, empresas significa isso por todo o meu código. Toda vez que eu me referenciar a empresas, eu estou me referenciando a esses 4 elementos. Não tem como eu trocá-los, ou mudar, ou apagar, ou adicionar. Se eu quiser fazer uma lista variável, eu posso colocar aqui entre colchetes, que são esses parênteses quadradinhos aqui, que vão me ajudar a indicar que é uma lista variável ou lista mesmo. Então, eu tenho 2 tipos, tuple e lista. Vamos voltar lá no nosso WordPad. Vou colocar aqui tipos de variáveis. Tipos de variáveis no Python. No Python tem diversos tipos, eu não vou entrar em detalhe em todos porque não faz sentido, eu vou listar apenas alguns que eu utilizei agora. Primeiro eu usei string, ou str, que é uma sequência de caracteres. Isso é um elemento único, uma sequência de caracteres. Uma lista, ou list, é uma sequência de elementos que podem ser strings. Elementos separados por vírgula. E aí eu posso ter números,
strings e outros, datas e por aí vai. E eu tenho tuple que é uma lista fixa. Opa, tuple que é uma lista fixa. Ou seja, ela não pode mudar ao longo do código. Então quer dizer que a lista normal pode mudar? Pode, e a gente vai ver várias operações que vamos fazer com listas lá mais para frente. E a lista, ela como uma variável, ela tem várias operações que eu posso fazer, conforme, como remover elementos da lista, adicionar elementos para a lista, contar os elementos da lista e por aí vai. Então vamos voltar aqui para o nosso código. Eu tenho aqui a minha lista, essa lista está variável. Para eu saber o tipo, eu posso usar uma função chamada type. Então vem aqui, ó, print. Se eu imprimir empresas, por exemplo, vou imprimir aqui. Opa, empresa não está definido. Empresas, sim. Então, quando eu coloquei empresa, ele vai olhar ali, ó, tem variável A, tem empresas, mas não tem empresa. Então ele vai dar um erro. Agora vai funcionar. Aqui está a minha lista de empresas. Então, esse é um exemplo de uma lista. Se eu colocar aqui sem os colchetes, ele vai imprimir com parênteses aqui, que é uma tuple. A princípio não parece ser muito diferente, mas se eu colocar aqui, ó, tentar identificar o tipo usando a função type, então vem type, eu coloco o nome do objeto, agora ele não vai me imprimir o objeto, ele vai imprimir o tipo do objeto. Então se eu dar um F5 aqui, ele vai falar de uma classe tipo tuple. Se eu colocar os colchetes, e der o F5, ele vai dar uma classe tipo lista. Então você vê que muda. E a variável A? Variável A é do tipo string, ou str, que é um conjunto de caracteres. E é basicamente assim que funciona a declaração de variáveis. Então toda vez que eu utilizar agora durante o meu código, eu posso chamar empresas ou variável A, e eu vou poder utilizar essa informação. Com relação a loops, os loops são definidos no Python desta forma. Eu vou falar do for loop. Tem alguns tipos, mas o mais relevante é o for. For, ele geralmente é assim, eu coloco for, ele já identifica que é uma palavra-chave da linguagem. Aí eu vou colocar aqui elemento in. Aí eu coloco uma lista ou algo que eu possa iterar sobre. Então, no caso, empresas. Empresas. Aí eu dou 2 pontos. E aí, quando eu dou um enter, ele dá 4 espaços. E esses 4 espaços é um jeito de agrupar as informações. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui, ó, print elemento. E aqui esse elemento é uma variável também. Eu posso dar um nome para ele, posso chamar do que eu quiser. Posso chamar de e se eu quiser. Só e, por exemplo. E esse e, ele só existe dentro do loop. E como que define esse loop? É só o conjunto de linhas que estão a 4 espaços do for. Da onde o for começa aqui, ó. O for começa logo no extremo esquerdo. Então 4 espaços para frente é o meu loop. Então qualquer linha que eu colocar aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, ele vai executar dentro do for. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver quantos elementos tem na empresa, no caso tem 1, 2, 3, 4, e vai jogar aqui o primeiro elemento no e, vai rodar todas as linhas dentro do loop. Quando acabar essas linhas, o que ele vai fazer? Ele não vai para a linha 10 aqui, ou 11. Ele não vai vir para cá. Ele vai fazer o seguinte, ele vai voltar para o começo. Agora ele vai trocar o E pelo próximo, no caso seria B3, executar todas as ações, aí volta para o começo, executa no próximo e por aí vai até acabar, até o último elemento da lista, que é Apple. Quando tiver Apple aqui, ele vai trocar o E por Apple, executar todas as linhas e acabou. Aí ele vai passar para o próximo. Então é basicamente assim que funciona. Então, eu vou tirar esse linha 1, 2 e 3 aqui, porque ele não entende. Isso não é uma programação em Python. Mas eu vou colocar só o print por enquanto. Então o que o print faz? Ele vai imprimir cada elemento. Então se eu der um Ctrl F5, ele vai imprimir Itaú, depois vai imprimir B3, depois vai imprimir Microsoft, e depois vai imprimir Apple. E aí acabou. E aí ele vai para a próxima linha, não existe a próxima linha, acaba no 6 mesmo. Né? Eu vou colocar aqui a linha 7, que é vazio, não vai fazer nada. E acabou o código. Então ele vai começar da primeira linha até a 7ª e executar essa linha 6 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Uma para cada elemento da empresa. Quer ver? Eu vou executar aqui. Vou escrever aqui Hello World. Só para vocês verem que ele vai executar 4 vezes Hello World.
hello world, hello world, hello world, hello world. Executou 4 vezes. É assim que funciona o loop. Então vamos voltar lá no nosso WordPad. Vamos falar sobre loops aqui rapidamente. Loops. Eu vou falar sobre o for loop em Python. For loop em Python. Ele tem essa estrutura, for. Aí tem variável. In. Iterável. Iterável, 2 pontos, 4 espaços, lógica. Basicamente é assim que funciona. Vamos dar um scroll aqui. Então essas palavras aqui, elas são da linguagem de programação. E os 2 pontinhos aqui. Então, for, aí coloca uma variável ou mais. In, iterável, coloca a lógica e ele vai executar o loop. Então se eu voltar aqui, se eu colocar aqui, em vez de empresas, colocar variável A, o que vai acontecer? A variável A, ela não é um iterável. Ela pode até ser um iterável, mas ela não tem elementos. Se você olhar qual que seria o elemento dentro de uma sequência de caracteres? Os próprios caracteres. Então se eu tentar executar isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai executar e vai tentar ir caractere por caractere, executando aqui, ó, ele vai imprimir o H, depois o E, depois o L, depois o L, depois o O, depois o espaço, e por aí vai até o último caractere. Então eu estou iterando sobre cada caractere aqui do string. Isso não é muito comum. Geralmente a gente faz iterações sobre empresas, que significa ir em cada elemento. Né? Um elemento de uma string geralmente é o caractere, mas a gente não faz muita operação com elementos de strings. Geralmente a gente usa listas e objetos mais complexos. Funcionaria com a tuple aqui? Funcionaria da mesma forma. Se eu colocar empresas aqui, ele vai executar da mesma forma aqui. Se eu trocar a ordem e tudo mais, é basicamente assim que funciona os loops. As listas, eu posso executar várias operações com elas. Eu vou mostrar para vocês. Se eu vim aqui procurar por python.org aqui, entrar no site do Python, vim aqui na documentação, a gente pode procurar sobre listas. Lists. Vamos ver se a gente acha aqui. Listas. Eu tenho algumas funções que eu posso executar com as listas. Tem vários aqui exemplos. Contar quantos elementos tem. Na verdade, contar quantos... Vou traduzir aqui. Contar quantas vezes o elemento X aparece na lista. Organizar em ordem. Ver o index, que é a posição do elemento na lista. Então tem diversas operações que eu posso fazer dentro de uma lista. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque pode ser que ainda não esteja claro para você o que é fazer uma operação numa lista, mas você vai ver alguns exemplos na prática mais para frente. Um ponto que vale ressaltar é que as listas elas começam com cada elemento ele tem um index, que é basicamente qual a posição do elemento, e as listas começam com posição 0. Então, se eu for imprimir aqui primeiro elemento da lista, eu posso fazer assim. Então, basicamente, eu clico aqui, crio um colchetes, coloco o 0 ou o index aqui, pode ser qualquer número, pode ser o 0, 1, 2, 0, 1, 2 ou 3. Tem 4 elementos. Se eu colocar 5, por exemplo, ou 18, ele vai dar um erro. Vai falar, não existe o elemento 18 na lista, porque a lista só tem 4 elementos. Mas aí, se eu quiser imprimir só o elemento 0, ele vai imprimir aqui como Itaú. Se eu quiser colocar aqui o elemento 3, ele vai imprimir como Apple. Então aqui eu consigo ver a posição do elemento na lista. Então isso aqui é um conceito bem interessante que a gente pode utilizar a nosso favor. Aqui eu posso ter aqui uma variável B, que tem um número. Essa variável pode ter um número, vou colocar aqui 2, e aqui eu posso chamar variável B. Então o que eu estou fazendo? Coloco 2, variável B é 2, empresas, eu coloquei entre conchetes a variável B. Ele vai ver lá que a variável B é 2, vai jogar 2 aqui e vai imprimir. Vai imprimir Microsoft. Então ele veio aqui, leu aqui a variável A, leu o que é empresas, leu o que é variável B, e aqui jogou e executou essa operação, sempre do mais de dentro para o mais de fora. Então, sempre olhando aqui para dentro, resolvo isso aqui primeiro, depois eu vou resolver isso aqui. Isso aqui significa Microsoft, certo? Porque significa eu copiar isso aqui e colar aqui.
Aí eu vou olhar qual que é o elemento 2, é Microsoft, então eu vou copiar isso aqui e colar aqui dentro. E aí eu executo e imprimo isso na tela, que é o Microsoft que aparece aqui. Então basicamente essa é a sequência de comandos que foi executada na linguagem. Nos loops, então, é exatamente isso. Eu poderia aqui criar colocar mais alguma coisa aqui. Colocar, por exemplo, uns tracinhos. Então, esse aqui, ó, como está entre aspas, simples ou duplas, tanto faz. Posso colocar aqui entre aspas duplas, sempre respeitando a mesma ordem. Se eu comecei com simples, termina com simples. Comecei com dupla, termina com dupla. E isso sempre vai me indicar uma string, ou uma sequência de caracteres. Então, os caracteres que estão aqui dentro, eles não contam. A vírgula aqui, ela não conta. Ela vai contar como um pedaço do string. A vírgula aqui em fora, pode ver que ela até muda de cor. Ela tá branquinha. Por quê? Porque ela não é parte da string. Microsoft é string. Essa vírgula é parte da lista, para identificar uma lista. Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai imprimir aqui Itaú, vai imprimir esses tracinhos, depois vai imprimir o próximo, depois vai imprimir os tracinhos de novo e vai executar. Por quê? Porque isso está dentro do loop. Ó. Vocês podem até ver que ele até tem essa barrinha aqui que indica o que está dentro do loop. Então, tudo que tiver 4 espaços do for, ele está considerado dentro do loop. Então, se eu der um executar aqui, pronto, ele vai executar Itaú, tracinho, B3, tracinho, Microsoft, tracinho, e até o último comando, e aí acabou. Eu posso até colocar um fim aqui, ó. Print fim. Fim. O fim, como ele não está a 4 espaços do for, ele está na mesma, vamos dizer assim, na mesma altura do for, ele não conta como parte do loop. Então, for, isso aqui é uma parte do código, isso aqui é outra. Então, o fim, ele não vai ser repetido 4 vezes. Se eu executar aqui, ele vai executar Itaú até a Apple, e aí o fim só aparece uma vez, porque o fim não está parte do for. Se eu colocar 4 espaços, aí ele vai repetir 4 vezes. É basicamente essa a ideia. Então, são conceitos bem simples. Talvez demore um pouco para você absorver todos. Então, conforme você for vendo exemplos da gente utilizando, talvez fique mais fácil de absorver essas ideias. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.